Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, episódio 2, do Salmo 97. Nós havíamos dado um contexto no verso 7, onde falamos: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele todos os deuses. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Veja, propósito de Yahvé Elohim Adonai, em Gênesis 1:26, é claro, façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança. Esse é o propósito da divindade eterna. Realizar o meu ser, o teu ser, o nosso ser, o ser de todos os indivíduos que nascem na humanidade, a imagem e semelhança de Deus. Ora, sem contradição, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, evidentemente, não será igual a Deus. O filho não é igual ao pai. E nesse caso em particular, eu queria deixar bem claro para você algo que às vezes passa um pouco despercebido. Jesus jamais disse em nenhum lugar, ou foi profetizado em nenhum lugar, que ele era igual a Deus. Porque Yahvé Elohim Adonai é o infinito. Ele é o único ser sem um corpo, porque o corpo dele, o corpo da divindade, é tudo que é, pois ele é o que ele é. Eu sou o que sou. Revela a divindade a nós, humanos. Então, a divindade infinita, o ser infinito, o atemporal infinito, é inigualável. Jesus alcança, realiza plenamente Gênesis 1:26, tornando-se o primogênito de Deus. Primo é primeiro, gênito é gerado. Jesus é o primeiro gerado por Deus à sua imagem e semelhança. E o Apocalipse revela mais, que ele é o unigênito dos mortos. Ou seja, ele nasce como homem, morre, e é o primeiro que consegue vencer a morte. Então, muitas coisas nós já concluímos daqui. A primeira, de que Jesus não é Deus no sentido de ser igual a Yahvé Elohim Adonai, mas de que Jesus é Deus como Filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, nascido como homem. Aliás, como é que Jesus se chama o tempo inteiro no Novo Testamento, nos textos messiânicos, onde o próprio Senhor Jesus fala? Nós temos os textos pré-messiânicos, que englobam de Gênesis até o Malaquias, o último livro das Escrituras. Depois nós temos os textos messiânicos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são a culminância de tudo que a consciência hebraica realiza, toda a sabedoria hebraica.
E depois nós temos os textos pós-messiânicos, que são de Atos até o Apocalipse. Então, o centro do nosso conhecimento, evidentemente, deve vir dos textos messiânicos, que serão confirmados pelos textos pré-messiânicos, ou seja, os textos antes de Jesus, que tratam dele, e os textos pós-messiânicos dos seus apóstolos, discípulos, homens que têm experiência com o seu ser. Muito importante você compreender esses conceitos. Nos textos messiânicos, que são do próprio Senhor Jesus, ele chama a si mesmo o Filho do Homem. Você pode ler lá várias vezes, ele vai dizer: o Filho do Homem precisa ir para Jerusalém, o Filho do Homem, o que falam a respeito do Filho do Homem, que foi um título muito usado pelo profeta Ezequiel, profeticamente. Filho significa produto. E homem não é nenhum homem em particular, mas é natureza humana. Então Jesus se coloca fundamentalmente como produto da natureza humana, mas que chega do alfa, que é esse produto. Ele fala: eu sou o alfa. Quando Jesus é alfa? Jesus é alfa em Adão, no início da genética. Jesus é alfa em Davi, Jesus é alfa em Abraão, Jesus é alfa em Noé, Jesus é alfa nesta evolução do DNA hebraico que culmina em José e em Maria. E quando que ele é ômega? Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele é ômega quando ele morre e realmente fica morto 3 dias, outra coisa que a cristandade, religião cristã, dificilmente entende. Eles acham que Jesus, quando expirou na cruz, um duplo astral, um espírito saiu dele e foi para algum lugar. Ele não foi para lugar nenhum. Ele fala: o Filho do Homem ficará no seio da terra 3 dias e 3 noites, assim como o profeta Jonas permaneceu no ventre do peixe. Então ele fica morto. Depois ele é gerado novo, a imagem e a semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Mas ele ainda manifesta com a forma que ele tinha anteriormente. Depois disso, ele passa 40 dias com os apóstolos, e depois de mais desses 40 dias, ele se apresenta a 500 irmãos e é transcendido, ou seja, o seu corpo flutua e ele desaparece. Aí ele passa pela sua glorificação, que acontece no 10º dia, quando todos os seus apóstolos e discípulos receberam o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito de santificação, que é o Espírito de Jesus. Neste momento ele é glorificado e torna-se ômega, Espírito vivificante, porque agora ele dá vida a todo homem. Espero que você compreenda isso. E aqui então, nós temos no verso 8 do Salmo 97, Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Quando é que os filhos de Judá, quando que os filhos de Sião, quando é que Sião, que significa o coletivo dos homens e mulheres que seguem Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach, o discípulo que o segue e vive por ele, se alegrarão completamente quando estiverem realizados a imagem e semelhança do Cristo. Porque Jesus foi gerado à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos gerados filhos adotivos de Yahvé Elohim Adonai, não filhos diretos. Nós somos adotivos por Jesus Cristo. Isso Paulo, mestre Paulo, nos revela. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo, no verso 9, em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Então, este animal humano que está aqui e que vai suportar, inclusive, a barreira da morte e vai surgir no lagar,
serão formados deuses, mas alguns homens serão gerados deuses dentro do tempo, deuses temporais, que entrarão na segunda morte no lago de fogo e enxofre, que está em Apocalipse. Agora, Yahvé Elohim Adonai é o Deus verdadeiro, e todos que são gerados à sua imagem e semelhança se tornam filhos de Deus. Vós que amais ao Senhor, diz o 10, aborrecei o mal. O que é o mal? Tudo que nos desvia de sermos gerados à imagem e semelhança de Deus. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. O que significa ele guardar a nossa alma? Significa ele nos guardar para sermos gerados à sua imagem e semelhança, como filhos amados e queridos. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Você quer harmonia com Yahvé? Você quer justeza? Você quer entrar em harmonia com o propósito do Criador, tornando-se seu filho? A alegria é para os retos, ou seja, os que caminham na retidão, uma linha reta que leva da condição alfa à condição ômega. Você também vai alcançar o ômega como filho adotivo de Yahvé Elohim Adonai. Alegrai-vos, ó justos, vós harmonizados. A palavra justa significa aqueles que se harmonizaram no Senhor, que é todo poder, sabedoria e ação. Dai louvores em memória à sua santidade, que é a sua integralidade, que é nós sermos inteiros, gerados à imagem e semelhança de Deus. Que esses conceitos, que este salmo fale ao teu coração, te estimule a vida infinita que há em Deus e que Yeshua seja verdadeiramente o centro da tua vida, porque Ele é Senhor, Mestre, Salvador, o Messias, o Hamashia do nosso ser, a quem nós amamos e adoramos como Deus da nossa vida, através de Yahvé Elohim Adonai. Uma excelente realização, uma excelente consciência.